Sua vez! Fala galera do canal da Game Station, aqui quem fala é o Carlos Júnior, vindo aqui mais uma vez com vocês com o Deck Profile, dessa vez do campeão do nosso torneio do domingo, nosso amigo Paulo Henrique Lima, com seu deck de Subterra Guru. Então, Paulo, vamos lá, o que você tem aí pra gente? Vamos lá, basicamente Subterra não tem muito mistério, usa poucas cartas do arquetétipo. Eu uso só uma cópia do Behemoth, ele é um monstro pesado, ele só entra especial se eu flipar, face down meus monstros subterra, mas ele é bem útil, então só não vejo mais necessidade disso. 3 cópias do Guru, é o starter do deck, não vejo mais necessidade de usar menos, não tem como, ele é o principal, tem que ter 3, e ele tem efeito rápido, outra carta subterra, flipa o monstro do cara face down, então tem que ter 3, não tem como. A Finders, que é a principal hand trap do arquetétipo, que ela vai estar negando praticamente tudo. Então não vejo como não usar 3 atualmente, principalmente porque ela sozinha joga, traz de volta um monstro subterrâneo do grave e da mão, possibilitando ainda mais combos. Só uma arqueira, ela também é muito boa, quando ela batalha com um monstro que esteja face down, ela devolve o monstro pro deck, e se ela é destruída ela faz especial do monstro subterrâneo do meu deck pro campo. Qual é a vantagem dela ser destruída e pro grave além da espécie? Porque o efeito dela não é de trazer o monstro do próprio grave. Então se o cara tiver com alguma carta que impeça de eu voltar com uma carta do grave, o efeito dela mesmo assim ainda vai funfar. Levamos a gente de traps, 3 Ash, não tem como não usar. O cenário atual envolve muita busca. Praticamente todos os decks envolvem adição, enviar carta para o grave. Não tem como não usar 3 atualmente. 2 ogres. Já estou me habituando já para o próximo formato. Justamente com decks que abusam de ativação dos campos. E não só isso, ela é muito boa para destruir não só cartas de monstro, como enfim, magias e armadilhas. Vamos para as spells. Bem, a carta que faz praticamente o deck rodar tem que ter 3, banido de 3 a 6 cartas do meu extra deck, eu vou adicionar de 1 até 2 cartas para mão. Um start muito bom para o deck, tem que ter 3, na minha opinião. 2 dualities, não vejo necessidade de ter 3, até porque a carta que tu quer que venha na mão é a própria extravagância. Se usar 3 entra em conflito com a própria extravagância, então não vejo mais necessidade do que 2. Uma Terraform, eu só uso essa carta para acessar os campos, enfim. Eu não gosto muito atualmente da set rotation, por causa da questão do adversário não flipar o campo e eu fico travado em ativar outro campo para mim no próximo turno. E eu uso uma Necrovalley, porque aqui tem muitos decks que abusam do Grave, o próprio Salamangreat é um, o próprio BA. A maioria dos decks atualmente depende do recover do Grave para acessar suas cartas e continuar com o banco. 3 de Density, que é um start também do deck. Ele vai buscar uma carta de monstro do arquetétipo subterrâneo. Ele é muito bom, não tem como não usar 3. Fora o efeito de flip e de negar ataque. Fora né? o efeito dela, né? É muito bom flipar face up um monstro. Se tiver um monstro meio subterrâneo face down, ele flipa face up e vai negar o ataque. Agora que eu acho que é um diferencial que eu não vejo muitos decks utilizarem, a Cave Clash,
Eu particularmente gosto muito, não vejo necessidade de mais de uma. O Guru sozinho, ele não tem o efeito rápido, mas com ela eu consigo ter o efeito de book do Guru, de boocar face down, um monstro do adversário, fora que ela é um recovery, ela é uma carta que me dá reciclagem para mão. Quando eu causo dano no oponente, eu posso estar reciclando uma carta cemitério do meu grave para mão. Fora que ela pode ajudar também na ativação de outras cartas que dependem de ter uma carta subterra viradas para cima. Positivo. E aqui, só duas Super Poly. Aqui tem muitos decks que me permitem estar usando isso aqui. O próprio Salamangreat, o Shadow, qualquer deck praticamente eu estou conseguindo usar duas pelos alvos. E eu só uso duas porque eu acho três muito pesado. Pela questão do descarte, o Subterra ele não é muito bom para descarte de cartas. Então eu só uso duas. E talvez 3 seja ruim, porque como você vai banir carta com extravagância, mesmo usando alvos repetidos, ainda corre o risco de ficar acumulando Super Poly sem alvo no extra deck. As traps. Esse aqui, antes, Final Battle eu só usava 2. Mas qual é a sacada de eu usar 3? Se eu vim com uma na mão e eu buscar até outra, ela me ajuda muito no lock no oponente que eu vou dar. Porque com uma flipando face up, eu já tenho outra carta subterra face up. Aí com isso eu consigo estar dando o efeito rápido do Guru para estar flipando face down a carta do oponente. Fora que com a outra, numa situação assim, eu consigo ativar o efeito dela de prevenir que o oponente esteja negando a ativação de efeitos de cartas subterra no turno que eu declarei o efeito. Então, atualmente eu estou usando 3. Até porque se o oponente tirar alguma carta minha, eu ainda vou ter 2. E com a Cave Clash, que eu só uso uma, eu consigo estar reciclando pelo menos uma das 2 que foi pro grave. Aqui tá um diferencial que eu acho diferencial do deck. A maioria das formações de deck de controle só pode haver um. Só que os decks atualmente conseguem estar jogando, burlando, né? A só pode haver um, fazendo outros tipos de invocação. A própria Nightmare Phoenix faz e tira a só pode haver um. E aqui eu consigo dar o lock no oponente quando ele faz a segunda summon. Sendo que a summon limite não é a partir do momento que eu ativo ela. Se o oponente já invocou 2, eu ativar ela, eu já dou o lock no oponente. Ele não invoca mais nenhum monstro. Sendo que com o Guru eu consigo ainda estar dando a flipada nele para bloquear tanto ele quanto o monstro do oponente. Ele praticamente só pisa mais um monstro. Aí eu consigo segurar o jogo muito tranquilo com a summon limite. E 3 porque eu quero que ela venha logo na mão, principalmente se eu for por primeiro, eu dou lock no oponente, muito fácil. Você acha que, dependendo do metacal, poderia variar essa carta por outra Floodgate? Porque se a gente pegar, por exemplo, número network, isso não interfere em nada, porque acaba fazendo realmente só 2 summons. Então pode ser que varie um pouco com um novo cenário aí. Um novo cenário, por exemplo, contra número, aí só pode haver um, seria uma ótima pedida contra ele. Pelo menos, se eu fosse estar mudando essa formação, eu poderia botar só pode haver um de side, pelo menos contra determinados decks como esse. Certo. E as Hand Traps, 3 Impermanents. Antes eu usava Veiler, mas eu optei só pela Impermanence para estar priorizando outros tipos de Hand Trap, como a Ogre. E porque a Veiler eu consigo estar ativando tanto no meu turno, a Impermanence eu consigo ativar tanto no meu turno quanto no turno do oponente, sendo que eu ainda tenho uma vantagem de estar negando uma Spell Trap na coluna que ela foi ativada. Strike eu só uso 2 pela questão do custo. Eu não uso o Warning porque a Warning me mata. A Strike, se eu ativar primeiro, ainda for usar depois a Judgment, eu não vou estar me matando por questão de pagar custo para estar negando. E
A Judgment é essencial, tem que ter 3. Todos os decks de controle, ao meu ver, não tem como não usar 3. Porque ela vai negar tanto a invocação do monstro, o spell, trap. Se eu for por primeiro e setar uma e a pessoa ativar uma Evil Match, uma Lightning Storm, eu consigo estar negando pelo menos uma e protegendo as minhas Floodgate lá. Por mais que a gente esteja com certas cartas limitadas, como o Pancatropos ou a Red Reboot, acaba que a gente ainda tem muita carta de destruição em massa atualmente, como você falou, Lightning Storm, Evil Match, agora com a saída também da lista da Rapid Fire the Duster também, acaba sendo cada vez mais essencial para você até proteger as suas próprias Spell e Traps numa situação dessa. Esse foi meu main deck. O extra deck é basicamente alvos de Super Poly. Eu uso 2 para Shadow. Eu uso a Winda, que é justamente para travar o próprio Shadow de fazer especial, já que o Shadow faz muito especial tanto do Grave quanto da mão. E as próprias Special Summons por fusão. A Construct, né? Só para dar o lock no oponente mesmo. É bom porque tira também o monstro Shadow e o Mekaba numa situação de dessa, Shadow Invoked. Shadow Invoked. Aqui no Metacall de Belém, a gente tem Hero sempre nos tops, então tem que ter, eu priorizei 2 cartas do meu extra deck para tá tirando justamente a quantidade de monstros, porque geralmente só Nibiru não vai parar o Hero atualmente nesse formato. Tem muita, consegue jogar em volta de Nibiru, então às vezes a Super Poly, principalmente com 3 monstros, eu consigo ainda jogar, principalmente pelo efeito de pisada dos dois monstros. Então tem que ter pelo menos, ao meu ver, 2 alvos pro Hero. Aqui os alvos de Super Poly genérico para 2 Darks. Fora que quando ele pisa eu posso dar alvo no monstro especial, ganhar um ataque. Ainda tem um alvo onde eu posso estar copiando efeito de outro monstro. Fora que quando ele deixa o campo eu consigo estar limpando o campo do oponente. Então é muito bom. Pelo menos 2 considero importante. Diferencial que eu uso para limpar 3 Darks, eu acho muito bom. E o outro irmãozinho dele que eu consigo fazer mais fácil, que é um fusão, um monstro fusão e um Dark, até mais acessível. Ele tem um efeito rápido que eu posso botar um contador no bicho do oponente, ele fica com o efeito negado enquanto ele tiver um contador dele aqui. Aqui é fusão genérica, quando tem aqueles decks que abusam só de um tipo, porém atributos diferentes, um dragão, de água, guerreiro, eles acabam me atrapalhando até para Super Poly, mas aqui o Mudragon ajuda muito. E tem o efeito dele rápido, que quando eu declaro o atributo eu já protejo meus bichos de serem alvo. Aqui são os links genéricos. Eu uso só aqui Nightmare Phoenix, porque aqui tem muita ativação de Spell e Trap. E a própria Mystic Mind, não só de deck genérico, como principalmente o Sky e Sky Striker, aqui tem muito em Belém. Então, e decks que abusam de campos como Mystic Mind. Às vezes eu não tenho como tirar já para os Floodgate, então acabo sendo obrigado a ter pelo menos um. Pelo fato de eu usar o pote da extravagância, não correr o risco de um ser banido e ficar sem nenhum, usar pelo menos 2. E aqui é genérico. Eu uso o Link Carimbo mais por questão de tokens, principalmente do Dino, quando o Dino deixa token. Então tem que ter um método de tirar para não te travar, então eu uso pelo menos um, para não usar caso a miragem me protege ainda. E que eu costumo usar um pouquinho na zoeira, caso eu não consiga matar o oponente, faço com 2 guru e finalizar o jogo. Side, meu side tem carta para controle. Como tem muitos decks atualmente de combo,
ativam muitas cartas. Eu voltei para usar o Spectro Gordo, justamente para ativação, muitos efeitos que ativam da mão, hand traps, e os efeitos de decks de combo, como o vermelho, que ativa tanto no grave como na mão e no campo, muito chato. Às vezes nem Floodgate consegue parar, então eu passei a usar 3, eu acho que é obrigatório até ter pelo menos 2 de side. Por enquanto eu estou usando 3. E apesar dele estar limitado, eu acho importantíssimo o Pancatrops para estar tirando cartas chatas e estar te possibilitando de jogar em volta de deck de campo armado até. Opcional, eu uso 3, porque o Subterro pode usar tranquilo Lightning Storm pela condição dela de não ter carta face up. O Guru se seta. Geralmente eu vou estar com minhas cartas todas setadas, não vou ter nenhuma carta face up, então daria para usar até de main. Eu uso de side porque no main deck eu acho que não tem espaço para a formação atual, e usar mais de 40 cartas eu acho que brinca muito. Ela é muito boa porque ela me limpa tanto a zona de spell e trap quanto os monstros que estão no modo de ataque. Então, atualmente eu não vejo como não usar, tem que ter. Tem soluções mais baratas. Agora a gente pode falar do espanador de penas da FIA, que voltou a 1. Com certeza eu vou usar. E a própria Cosmic Cyclone, Twin Twister para limpar a zona de spell e trap, o próprio Dark Hole, enfim, High Gag. 3 Evil Match também eu uso para decks de controle como o meu. True Draco, o próprio Altergeist tem que ter Evil Match para ajudar pelo menos a limpar um pouquinho a zona de Spell Trap, podendo estar jogando em volta do campo armado. Diferente de outros decks também, Subterrâneo não é exatamente um deck que dá até cara no primeiro turno. Então perder a fase de batalha não é o maior dos prejuízos para esse deck. E como aqui em Belém tem muito deck que abusa de Spell e Traps, eu estou usando 3 anti-spell, principalmente por questão de Sky, Hero, Salamangreat, Shadow Evoke de variantes, Branquides. Tem que ter pelo menos 3 anti-spell. É que mais questão de opcional, mais para mim mesmo ter certeza que pelo menos uma dessa daqui vou estar acessando mais fácil, até porque o deck tem muito buscador, então por mais que ele não venha na mão, tendo buscadores, eu consigo estar acessando pelo menos um. E aqui para deck que abusa muito do Grave, eu boto mais para dar o lock do Macrocosmo com a Necrovalley, então só um eu acho mais que suficiente, até porque não pode. Então é isso. Muito bem, cara. Parabéns aí pela sua vitória. Pessoal aí que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!